Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao 7. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, porventura, não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta e nem o que rega, são alguma coisa, mas sim Deus que dá o crescimento. Amém? Vamos refletir sobre o que nós já falamos? Na semana passada, nós lemos a segunda carta de Paulo a Timóteo. E se os irmãos se lembram, eu vou só dar uma recapitulada rápida. Nós falamos sobre essa questão de ouvir. Quem nós estamos ouvindo? O apóstolo diz que vai chegar um tempo que as pessoas não vão querer ouvir a sã doutrina. As pessoas vão preferir doutrinas de demônios. E nós falamos algumas coisas, está lá registrado, os irmãos depois busquem para quem não acompanhou. Mas eu lembro de uma coisa que eu deixei para os irmãos. Se você começar a ouvir má conversação, você vai começar a não querer mais ouvir a palavra de Deus. Se você começar a ouvir quem não ama a Deus, você vai começar a não ouvir a Deus. Lembra de Eva? Ela ouviu Satanás e ela pecou contra Deus. E Paulo aos Coríntios diz, não se engana, má conversa só tem um fim, quebra bons costumes. Então que a gente não faça isso e que a gente lembre-se do que foi falado na semana passada, tem essa ferramenta que dá para assistir de novo, mas que a gente possa hoje refletir um pouco sobre o que o apóstolo Paulo fala aos irmãos de Coríntios. Todo mundo sabe que a carta de Paulo aos Coríntios, ela é uma carta que ele fala com uma igreja que tinha todos os dons espirituais. Era uma igreja do reteté, se a gente quiser falar isso. Só que entenda como que é complicado. Se você não alimentar o que você recebe, você fica sendo imaturo. Se você não crescer na vida cristã, você fica sendo um cristão imaturo. Paulo vai dizer que ele está falando com pessoas carnais e não com pessoas espirituais, porque eles diziam o seguinte, nós somos espirituais. Nós temos, claro quando Paulo diz, não falta nenhum dom. Então quando alguém começava a falar em língua estranha, o outro chegava e profetizava, vinha alguém enfermo, curava, tinha discernimento de espírito, mas isso foi caindo no desuso. E aí nós vamos chegar no versículo que a gente está, essa igreja está tendo um conflito entre uma pregação eloquente, né? Porque ele vai dizer o seguinte, quem é Paulo, né? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Se você for ler, Apolo era aquele cara que prega assim, ó, porque Deus faz, porque Deus está fazendo. E Apolo era assim. A Bíblia fala que ele era eloquente. Ele era poderoso nas palavras. Ele não vacilava. E aí tinha a pregação de Paulo, que já era uma pregação mais pastoral. Paulo falava, está errado. Não, hoje você não pode cantar, não. Não, hoje. E Apolo estava fazendo, cada um fazendo a sua função. E aí começa a ter na igreja, um disse-me disse, eu não sei o que Paulo falou, estou seguindo o que Apolo disse. E começa a ter um descuido. E aí, dentro disso aqui, eu quero refletir com os irmãos sobre quem que a gente está servindo, né? Será que a gente está servindo a Cristo? Porque esse é o principal objetivo da igreja de Jesus, é servir a Cristo. Quando a gente olhar em torno, irmãos, toda a confusão que tem hoje no meio cristão, não é por causa de Cristo. Não é. É por causa dos homens, seja eles responsáveis, ou seja eles ouvintes. Tem uma contrapartida, como Paulo disse, vai chegar um tempo que quem fala a verdade não vai ser ouvido.
E vai chegar um tempo que as pessoas vão querer ouvir só quem fala o que agrada a sua carne. E esse é um conflito, porque também é ruim ficar falando para ninguém, ou não é? Quem gosta de falar para ninguém? Ninguém gosta de falar para ninguém. Existe uma crise desde sempre. Jeremias teve essa crise, ou não teve? Nós estamos falando de Jeremias. Você acha que um homem comum não vai ter? Só que o homem tem que entender o seguinte: ele tem que estar sendo direcionado pelo Espírito. Por isso que vão mudando as pregações. Porque a pessoa fala, não, se eu falei isso aqui, aquele irmão fez uma cara feia, e ele é dizimista, meu Deus. Eu vou ter que falar outra forma, para ele fazer assim quando eu estiver pregando. Aleluia. As pessoas vão querendo falar para serem aplaudidas, para serem elogiadas. E aí entra um conflito. Mas abra sua Bíblia comigo, porque tem uma coisa que nós devemos sempre se lembrar. Em Mateus capítulo 20, versículo do número 26. Nós se reunimos aqui, e aqui é bom deixar bem claro. Os discípulos queriam saber quem seria o maior, não é isso? Você vê que esse negócio já tem faz tempo. Eles estão andando com Jesus. Essa conversa veio depois que dois disseram assim, a mãe chegou, né? A mãe chegou adorando. Ai, deixa que os meus filhos sentem um na tua direita e um na tua esquerda. Lembra do diálogo? Aí Jesus falou assim, mas eles estão prontos para beber o cálice que eu estou? Eles falaram o quê? Nós estamos. Depois morreu um, né? Vocês sabem como eles morreram, né? Tiago morreu na espada e João ficou lá preso na ilha de Pátimos. Então, eles beberam realmente o cálice. E aí, dentro daquilo, os outros, em vez de se colocar numa posição de humildade, eles ficaram bravos. Porque aí cada um começou a se achar melhor que o outro. Aí o que Jesus diz? Não é assim entre vocês. Aí fora as pessoas querem isso, títulos, cargos. Mas entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, seja esse o que pensou. Essa é a ideia de cristianismo que sumiu. Nós estamos aqui com funções diferentes, funções. Não confunda. Função é função, ordem é ordem. Uma igreja, a gente estudou isso na escola dominical semana passada. A igreja como organização. Já pensou se a gente chegasse aqui e não soubesse quem ia cantar, quem vai pregar, nada? Não soubesse quem limpa a igreja, não soubesse quem dá aula na escola bíblica? Já pensou a bagunça que seria? A organização é uma coisa, a função é uma coisa. Mas agora entre nós somos todos irmãos, com funções diferentes. Quando você começa a passar por isso, começam os aflitos, você começa a achar que é melhor que o outro, você começa a pensar que é melhor que o outro, você começa a pensar, por que não sou eu, por que não é aquele, por que não é o outro, e aí nós vamos entrando em conflitos que rompem a comunhão da igreja. E o diabo tem trabalhado muito, 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 muito nessa área. E uma igreja que tem o Espírito Santo não deveria fazer isso. E Paulo está corrigindo essa igreja, dizendo, olha, vocês têm os Espíritos, mas vocês precisam ser corrigidos. E Paulo, quando escreve também aos Filipenses, ele diz uma coisa que eu sempre gosto de ler, que é capítulo 2, Filipenses 2, e o versículo número 3, quando ele diz assim, ó, nada façais por... Ali está partidarismo, né? É que, ou vanglória. Essa palavra vanglória, que ela tem um significado muito profundo, porque assim, nada façais de forma vazia, né? Contenda ou vanglória, mas por humildade, cada um, olha o ponto que Paulo vai falar, cada um considere, não é que o outro é, você consegue entender isso aqui? Cada um considere, não é que é, o outro superior a si mesmo. Vocês se lembram quando Jesus vai lavar os pés? Pedro diz o quê? Não vai lavar meu pé não. Aí Jesus fala, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Mas é bom quando eles falam assim, o meu Senhor, Jesus fala o seguinte, é verdade, eu sou Senhor. Ninguém tira o que eu sou. Mas eu estou deixando para vocês um exemplo de como vocês têm que ser uns com os outros. Percebe que Jesus não diz eu não sou Senhor, ele diz eu sou Senhor. Mas como Senhor, eu vou te dar o exemplo. Se nós praticarmos isso, nós viveríamos um ambiente espiritual melhor, ou não? Eu vou falar com alguém, ele não é, mas eu vou considerar ele superior. Como é que você fala com superior? Eu posso pedir um aumento, por gentileza? Eu estou trabalhando muito.
Eu acho que alguém errou nas minhas horas, não é assim? Uma educação, um respeito, porque você diz, ele é superior. Se nós tivermos dentro do nosso ambiente, como igreja, essa consideração, a gente começa a mudar algumas coisas. E é preciso nessa noite refletir para ver se a gente está servindo a um Cristo que ensinou a como ser um cristão, ou se nós estamos servindo a homens. E aí eu idolatro aquele homem. O que aquele homem fala? Não. Aquele homem só pode ser seguido se ele estiver seguindo a Cristo. Paulo diz assim, ó, me imite, porque eu sou a referência. Foi isso que ele disse? Não. Ele disse, me imite porque eu estou imitando a Cristo. Só imite o pastor se ele estiver imitando a Cristo. Só obedeça o pastor se ele estiver... Não, mas ele não é ungido de Deus, se ele estiver obedecendo a Cristo. E aqui não estamos falando para fazer... Não, estou falando de coisa... então se a pessoa está errada, vamos ficar defamando. Não, trate o que a Bíblia ensina. Se o seu irmão pecar contra ti, vá para quem? Vá para o Facebook e escreva. Não, vá para ele, fale com ele. A gente tem que começar a refletir sobre isso. E nessa noite eu quero que os irmãos, de uma forma muito tranquila, a gente possa se perguntar, quem eu estou ouvindo? Nós falamos semana passada, hoje, quem eu estou servindo? Quem nós estamos servindo? Quem é? E eu acho que eu falei isso com os obreiros. Nós estávamos numa reunião e eu falei sobre isso. O seu patrão diz o que de você? Que funcionário. Meu Deus, que funcionário. Eu não posso perder ele nunca. Porque você serve. O que Deus falaria para você? Ele não serve não. Ele só faz o que quer. Você faz o que quer no trabalho? Não. Servir é fazer o que precisa ser feito. E nós precisamos nessa noite orar e entender que se eu não estiver servindo a Deus, eu estou servindo ao diabo. Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 24, ele estava falando sobre o que move o mundo, que é o dinheiro, todos nós sabemos disso. Ninguém pode servir dois senhores. E esse versículo, ele traz uma grande contradição da cristandade de hoje. Jesus disse, você não pode servir. E quando a gente fala de servir, não é que você não pode ter dinheiro. Não é que você não deve ter sua economia. É quando você fica servindo a economia. Você serve o seu dinheiro, não é ele que serve você. Você é escravo do dinheiro. Você se move pelo dinheiro. Você muda de emprego por dinheiro. Você muda de trabalho por dinheiro. Deus não faz parte do seu cenário. Você não ora para mudar de emprego. Você vê onde ganha mais. Aí tem muita gente que foi para ganhar mais, hoje está tudo desviado. Porque o trabalho era de segunda a segunda e deixava ele morto. E não que não tem que trabalhar, não que não tem período difícil, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que se a gente não entender que tem uma escolha pessoal de colocar Cristo em primeiro lugar, e essa escolha vai definir os meus passos, a gente vai ter problemas na caminhada cristã. Então oremos ao Senhor nessa noite, para a gente não ficar andando sem ter na nossa vida um Cristo verdadeiro. Então, na primeira parte que a gente falou sobre aquilo, e agora nós vamos entrar um pouco mais a fundo sobre algumas lições que a gente aprende sobre esse texto. E quando a gente lê o versículo de número 3 da primeira carta de Paulo, a Bíblia vai trazer aqui para nós uma ideia que quem serve a Cristo não pode andar na carnalidade. Olha como que é sério isso, irmãos. Paulo diz, porventura ainda sois carnais. Percebe que ele fala o seguinte, ó, quando a gente começou a igreja aí, eu não cheguei aí dando leite, carne para vocês, eu cheguei dando leite, porque a gente estava começando a igreja. Só que agora eu não posso ainda dar, porque vocês ainda são meninos. Depois de tanto tempo com vocês, eu preciso voltar a dar comida básica, porque ainda sois carnais. E aqui é uma luta, porque é você e você. É eu e eu. Não é uma luta, é pessoal. Ela trabalhar pessoalmente o meu coração. Eu lembro que eu já falei isso e repito. Lembra, é um exercício físico, já que tem aqui atrás acontecendo alguma coisa aqui na Zureia, quem está em casa não escuta, mas aqui tem uma academia que faz barulho. Dentro disso, você chega numa academia,
Você vai pegar 5 quilos a primeira vez. É 5 quilos, mas é ruim de levantar, ou não é? Dá um mês, você pega 5 quilos, é ruim de levantar? Não. A mesma coisa é a nossa vida espiritual. Se eu não alimento o meu espírito, não é o fato de estar aqui dentro que me faz ser espiritual. Se eu tive a experiência com o Espírito Santo, mas eu não mantenho uma vida espiritual, não vai ser aquela a minha referência. Por isso que hoje dá trabalho, porque as pessoas quando chegam na igreja já sabem quem são os espirituais. Parece que tem uma etiqueta. E não é vida santa, e não é fruto do Espírito. É porque eles sempre querem profetizar, é porque eles sempre estão falando em língua estranha, é porque eles sempre estão gritando, sendo que a maior prova que você é cheio do Espírito Santo é o seu comportamento, é o fruto nascendo em você, é você não sendo uma pessoa carnal. E não quer dizer que você não recebeu o Espírito Santo, quer dizer que você é carnal, mesmo já tendo recebido o Espírito Santo. Aí Paulo diz: vocês são carnais. E aqui nós temos que tomar cuidado. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, meus irmãos. Eu quero ler Tiago capítulo 4, do versículo 1 ao 4. Vamos ler? A carnalidade vai impedir eu e você de crescer. Anote isso daí. Porque se você não mudar o seu comportamento hoje, você vai continuar na igreja, mas você vai ser o que eles dizem, anão na fé. Você não cresce, não cresce. Olha o que ele diz: de onde vêm as guerras e discórdia que há entre vós? Será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? Cobiçais e nada conseguis. Matais e invejais e não podeis obter. Brigais e fazeis guerras, nada tendes, porque não pedis. Pois pedes e não recebes, porque pedes maus, pede errado, só para gastar nos vossos prazeres. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo, ela é uma inimizade contra a Deus? Portanto, olha aqui o calvinismo odeia isso. Quem quiser ser amigo do mundo, se coloca na posição de inimigo de Deus. Ser uma pessoa carnal é ser uma pessoa inimiga de Deus. Entenda o que é um carnal. Não é que você... E aqui nós temos que... Eu acho que talvez nós vamos ter que fazer um estudo sobre o ser humano. Nós nunca vamos deixar de errar, irmãos. Nós nunca... não é um paradoxo? Nós nunca vamos deixar de errar. A diferença é que para nós o erro nunca será comum. Nós nunca iremos errar e buscar brechas para continuar errando. Se eu e você decidir ser carnal, não tem problema. É uma escolha nossa. Ser um amigo do mundo é o quê? É se conformar com o que o mundo está dizendo. Não tem problema. Mas aí diz que eu sozinho saio do meu lugar e fico numa fila que está escrito lá, inimigos de Deus. Percebe como nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para não viver essa vida? Percebe como nós temos que orar? Porque ele diz, de onde vem a confusão que há no meio cristão? Vem de cada um que quer ter o seu prazer particular atendido. De onde vem as confusão e as brigas? Porque cada um quer ter o seu prazer atendido. Aí começamos a ter choque. Aí começamos a ter diferença. Mas é preciso hoje olhar o texto e falar o seguinte: espera aí, eu não posso ser um infiel ou adúlteros e adultas, como diz a outra versão. Eu não posso adulterar o que Cristo deixou. Eu não posso ser uma pessoa carnal. A primeira coisa, irmãos, eu tenho orado muito essa semana sobre isso, que a gente tem que começar o seguinte. Por exemplo, morreu fulano, o que a gente faz? Dobra o joelho, vamos orar. Fulano está fazendo coisa errada, dobra o joelho primeiro, vamos orar. Para que a gente saiba o que fazer. Tem coisas que não estão dando certo. O que a gente tem que fazer? Dobra o joelho e vamos orar. Deus, Ele ainda é o que guia a igreja. Deus ainda é aquele que dá a direção. Quando eu não sei o que fazer, quando o meu eu falha, Deus não falha. Mas a oração está ficando sempre em segundo plano, terceiro plano, quarto plano. Tudo. Esses dias a gente tem feito propostas de lugar, tem feito negócio para jovens. Eu tenho falado para Deus: Senhor, abençoa, vamos orar antes.
Vai escrever, mas vamos orar antes de escrever. Vai falar com alguém, ora antes de falar. Eu estava no hospital, e aquele negócio, né? Porque uma veio, me tratou super bem. Só que veio alguém que eu acho que não gostava de Deus, já me tratou super mal. Sabe aqueles negócios, né? Não, não pode entrar não, nem o pai e a mãe podem entrar, como é que você pode entrar? Desse jeito. Eu falei, não, mas a lei diz que eu posso. Aí eu já falei para ela assim. Aí veio outra simpática, eu fui simpático. É que era, você vai sendo simpático conforme o negócio vai andando. Com os italianos funciona meio assim, senão qualquer pessoa funciona assim, né? Aí veio o diretor, mas ali fora, porque o diretor falou assim, se ele não quiser receber, você não pode entrar. Eu falei, tá bom, aí tá certo. Aí fiquei lá fora, uns 10 minutos orando, aí falaram, pode vir que ele quer receber você. Eu falei, ô glória. Nós temos que ainda crer que a oração é poderosa. Estamos fazendo as coisas aqui para os jovens, para as crianças que têm problemas? Estamos. Mas ainda temos, em primeiro lugar, a oração, Senhor, cura essas crianças. Nós temos que voltar a ter, em primeiro lugar, a oração, porque ela vai nos ajudar a não sermos infiéis, a não sermos amigos do mundo. Paulo diz, vocês são carnais. Como nós seríamos considerados hoje no reino dos céus? Na igreja está todo mundo espiritual, porque está todo mundo no culto. Mas e no céu? Será que a gente está sendo considerado pessoas carnais? Que não têm uma visão espiritual? Que tudo que pede na oração é para gastar nos seus próprios prazeres? Quer ganhar dinheiro para mostrar para os outros? Quer ganhar dinheiro para fazer o quê? Quer ser... Não. Será que a gente tem pedido coisas para ser só o nosso prazer atendido? Ou nós estamos orando como? Senhor, eu quero ser uma referência tua, que a glória tua apareça na minha vida. Então, eu e você como cristãos, não podemos de maneira nenhuma sermos carnais voluntários. Sabe por quê? Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 21, vamos ler? Nós precisamos buscar a santidade e também uma maturidade, irmãos. Quem vai buscar, diga amém. Glória a Deus por isso. Precisamos buscar a santidade e a maturidade. A palavra diz assim, as obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade. Isso não vem de Deus. Imoralidade não vem de Deus. Então eu, como cristão, não posso ser imoral. É bom que ali está escrito evidente. O que é evidente? Está claro, irmãos, está claro. Depois ele diz, impureza. Aquilo que é impuro. Indecente. Percebe que tem uma clareza no que a gente lê? Versículo 20. Idolatria e feitiçaria, inimizades, rivalidades, ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdia, partidarismo, inveja, bebedeira, droga e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos prevém antes, os que as praticam. Eles não herdarão o reino de Deus. Não está escrito os que cometem. Está escrito os que praticam. Porque em algum momento você mentiu. Em algum momento você teve ira. Em algum momento você teve inveja. Em algum momento você foi imoral. Em algum momento você e eu fomos impuros. E aí a graça nos cobriu e nos perdoou. Mas nós não vivemos na prática. Nós não somos carnais. Percebe que o texto está dando uma orientação? Porque se fosse quem praticou, vamos embora, irmãos. Se fosse quem já mentiu, vamos embora, porque todo mundo aqui já mentiu. Lembra aquele dia que eu falei, e repito só para vocês entenderem, quem aqui já mentiu, levanta a mão. Vou levantar as duas, porque eu já menti bastante. Quem aqui é mentiroso, levanta a mão. Percebe a diferença? Esse é o que ele está falando. As obras da carne, é isso, os que praticam.
Os que vivem dentro dessa imoralidade, os que vivem dentro da mentira, os que vivem dentro do engano, da inveja, da porfia, os que vivem dentro de um mundo cheio de podridão, você está correndo um risco de não entrar no reino dos céus. Aí o conselho é: não sejamos carnais. Eu e você não podemos ser carnais. Todo cristão que é carnal, acontece uma coisa com ele. Romanos, capítulo de número 8. Vamos ler? Verso 8. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Sabe o que ele está dizendo? Porque se nós lemos Hebreus 11, 6, diz o quê? Sem fé é impossível agradar. O que ele está dizendo? Os que vivem na carne não agradam a Deus porque eles vivem sem fé. Não é fé, eles têm fé que vão receber vitória, eles têm fé que vão vencer o inimigo, eles não têm fé na palavra, eles não têm fé na salvação, eles não têm fé na punição, eles não têm fé que o Espírito Santo pode ajudá-los. Quer continuar vivendo na carne? É uma escolha. Lembra que ele falou? Quem quiser ser amigo do mundo, tranquilo, mas você não vai ser amigo de Deus. Sem fé eu não agrado a Deus. Se eu vivo na carne, eu não tenho relacionamento com Deus. Que a gente possa orar e que a gente marque: eu como cristão, se sirvo a Cristo, não posso andar na carnalidade. Outra coisa que Paulo vai dizer, verso 4, vamos lá? Quem está entendendo, diga amém. Glória a Jesus. Deus abençoe os irmãos que são bons e carinhosos para dizer que entendem tudo tranquilo, amém? Olha o que diz, versículo de número 4, Paulo vai aqui dizer que quem serve a homens gera divisão no meio da igreja, mas ele vai mostrar que quem serve a Cristo gera unidade, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura, não sois carnais? É importante nessa noite, quando a gente lê esse texto, a gente perguntar, irmãos, porque não é que... E aqui existe uma confusão, por quê? Tem gente que fala o seguinte: eu não tenho que ir igreja nenhuma, né? Tem gente que vai usar esse argumento. Eu não tenho que dar satisfação para pastor, eu não tenho que fazer nada, porque eu tenho que servir a Deus. Não é isso. Tanto é que quem está dizendo isso é Paulo. Ele escreve o seguinte: honra a quem tem honra. Hebreus diz o quê? Obedecei os vossos pastores, porque eles vão dar conta de vocês. Quando Pedro escreve, ele fala: cuidai do rebanho que está sobre vós. Não, cuidado, hein? Cuida das pessoas direito, trata direito. É preciso, quando a gente lê o texto, ver que tem uma direção, que eu devo servir a Cristo para trazer unidade no meio da igreja. Isso funciona de muitas formas. Abre sua Bíblia aí comigo em Efésios 4, 26. Porque isso aqui é muito importante. Quando a gente sai do servir a Deus, Efésios capítulo número 4, versículo número 26. Quando sentires raiva, não pequeis, e não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol. Eu acho que eu marquei errado, porque eu não queria ler isso daí não, peraí. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia, porque na Bíblia eu sei onde está certinho. Eu coloco o dedo e eu acho. Eu falei versículo 26? Não, é versículo de número 19. Mas vamos pegar do 17, porque aí o entendimento vem melhor. Acharam, irmãos? Diz assim: eu digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram a dissoluções
para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Percebe que sempre o ponto de referência nosso de comportamento é Cristo. O ponto de referência que a gente vai ter que aplicar no nosso dia é Cristo. Por isso que nessa noite eu e você precisamos pedir: Senhor, ajuda a mim ser um homem que serve ao Senhor. Se você serve ao Senhor, o seu ponto de referência é Cristo. Aí você diz: tá bom, o pastor está lá fazendo, mas eu não aprendi assim de Cristo. Ah não, tá bom, a igreja está fazendo, mas eu não aprendi assim de Cristo. Esse é um ponto de divisão que nós precisamos aprender. Se eu estou servindo a homens, eu só dou glória a Deus quando é alguém que prega. Eu só venho para o culto quando eu sei quem é que prega, quando eu sei quem canta. Isso não é servir a Cristo. Servir a Cristo é quem for lá na frente, eu vou orar para que Deus use. Essa é servir a Cristo. Porque quem fala que é homens ou é o Espírito Santo? Temos que voltar a crer que Cristo é o dono da palavra, Cristo é o guia da palavra, e Ele tem poder para mandar a sua palavra, independentemente de quem vem aqui. Mas nós temos o sentimento que eu sou melhor. E é preciso nessa noite não ter esse sentimento dentro do nosso coração. Porque senão você vai pensar que é o dono, e só tem um dono, se chama Jesus Cristo. No capítulo 4 aqui ainda de Efésios, quando nós vamos no versículo 3, traz uma... Vamos pegar o 4:1, porque traz uma questão da unidade, da fé. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em obrigação. É isso? Suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Escuta isso aqui que é importante. Há um só corpo, há um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Percebe a necessidade de entender a unidade? Só tem um Deus. Tá bom que tem uma divisão hoje, irmãos, teológica, mas só tem um Jesus. Só tem um sentimento, e Ele é um sobre todos. Então, não é que Ele é mais sobre mim do que... Não, Ele é sobre todos. Agora, como eu sirvo a Ele, vai dizer se eu sirvo a Ele ou não. Esse é um ponto que a gente tem que refletir. Eu tenho que orar. E aí, como é que faz para ser uma unidade na igreja? João, capítulo 17, versículo 21. Já que eu tenho que ser sem partidarismo, como é que eu faço? Porque tem irmãos que estão vivendo uma vida muito fora e sempre tem discussão e sempre falam. A gente não pode, a gente precisa orar para que o Espírito Santo nos ajude. João capítulo 17, versículo de número 21. Lê o 20 e 21, porque senão quem nunca leu não vai entender. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Qual é o objetivo da gente ser unido? Tem um objetivo aqui. Por que ninguém quer vir na igreja e não crê que aqui tem o Espírito Santo e não crê que a igreja é un... Por quê? Porque não vê a unidade. Porque a unidade vai fazer o mundo crer que nós fomos enviados por Deus. As pessoas de fora vão olhar para dentro da igreja, era o que acontecia na igreja primitiva. Certo que o diabo quis se andar, os discípulos foram rápidos e falaram: não, peraí, põe aqui homens para separar a comida, porque começa a dar problema. Quando tem gente, dá problema. Mas é preciso agir rápido. Mas é preciso entender que a nossa unidade vai fazer o mundo entender que nós fomos enviados por Cristo. Eu gosto desse texto porque é Jesus orando por nós. Você já viu Jesus orando por você? Era por você.
Ele falou, não estou orando só pelos discípulos, mas para que todos que crerem, todos eles sejam um. E ser um aqui não é ser igual. É cada um com a sua personalidade, mas tendo só um objetivo. Isso daqui mudaria a nossa vida como igreja mundial. Mas é o que eu falei. A igreja tem mudado o discurso da semana passada. Os pastores querem ser famosos. Os pastores querem ter dinheiro. Os pastores querem ser rico. E nada contra quem é, paciência. Mas eles estão abusando. O pastor hoje faz coleção de carro. O pastor faz coleção de... E não é com dinheiro de empresa, é dinheiro da igreja. Então é difícil. Aí essa desunião faz o mundo olhar para nós e ficar rindo da gente. Lembra que quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz, por causa de vocês, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Oremos para que Deus nos faça ser unidos. Oremos para que Deus nos ajude. Então, eu e você como cristãos, não devemos servir os homens, mas devemos servir a Cristo. Isso vai nos fazer imitar Cristo e ser submisso a Deus. Os obreiros também, a gente sabe que muitos querem a eminência, né? É o que eu falei dos pastores. Versículo 5. 1 Coríntios capítulo 3, verso 5. Pois, quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais creste, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Olha o que Paulo fala, irmãos. Olha que diferença. Olha que diferença do que a gente vê hoje. Ele diz, gente, vocês estão doidos? Quem sou eu? Quem é Paulo? Cada um tem um... Ó, ele fala assim, ó, deu a cada um. Deus deu realmente o ministério para Apolo que ele não deu para mim. Se você vai ler depois, Paulo vai dizer o seguinte, nós dois estamos unidos. Quem está brigando são vocês. Eu e Apolo, a gente fala a mesma língua. Quem está brigando é vocês aí. Por quê? Porque vocês estão sendo carnais. Então nós temos que entender que como obreiros, dentro da casa do Senhor, nós não somos nada mais do que servos. Servos. Nós servimos a casa de Deus. Abra aí sua Bíblia comigo, por favor. Porque aqui também outros vão dizer, está vendo como não vale nada? Ele não falou isso. Deus não tira os méritos de quem faz, não é isso que está ensinando. Está ensinando que a razão é Cristo. Está ensinando que o senhorio é de Cristo. Isaías capítulo de número 42, verso 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a minha glória a outro, nem o meu louvor às imagens esculpidas. A gente fala muito de imagens esculpidas, que os católicos, que as pessoas fazem, mas nós temos ídolos aí. Tem ídolos, só que eles são de carne. Aí nós vivemos atrás de ídolos. Por que esses homens que falam e estão, por que eles estão mesmo fazendo coisa errada, as igrejas são cheias, eles ganham dinheiro? Porque são ídolos. As pessoas têm eles como o próprio Deus. E eles se sentem o próprio Deus. Tem até um aí na internet que diz que não tem ninguém melhor que ele, né? O irmão mandou um vídeo para mim dele falando. Ele fala o seguinte, não tem ninguém melhor que eu. E ele chega na igreja de Lamborghini, ele vai descer da Lamborghini, ele pega uma necessairezinha da Louis Vuitton, põe aqui no braço, e está lá. Você vai nos cultos dele, 9.000 pessoas em média. Percebe que a gente está perdendo a direção? Mas não é bíblico. E nós estamos aqui nessa noite para dizer o seguinte, espera aí, se eu sou um obreiro, eu sou um servo. Eu não posso exigir nada. Eu não posso exigir nada dos irmãos. Porque se não ouviram a mim, disse Jesus, acho que não vão ouvir vocês em algumas coisas. Oremos ao Senhor para que a gente possa ser obreiros de valor. No versículo 6, Paulo vai dizer o seguinte, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Esse é um ponto que a gente tem que orar, irmãos. E tem aqui uma complexidade, né? Porque o que é crescimento?
não é número de gente. Não é. Não sei se você já teve uma parte do seu corpo inchada. Lembra aquele dia que eu comi o peixe? Eu fiquei com a mão toda inchada, mãozão, meu rosto. Isso aqui ficou todo, os irmãos não viram, mas ficou todo inchado. O beiço, ficou com um beição de negão. Até brilhou, acordei aquele beiço grandão, assim, brilhando. Falei, Jesus, meu beijinho. Falei, Dani, você me beijou a noite toda. Estava maior? Estava. Mas não era saudável. A Bíblia diz que Deus dá crescimento. Toda vez que incha, é o homem. Deus dá crescimento. O que é isso? O cara muda de vida. O caráter é transformado. Ele muda de comportamento. Isso é crescimento. Agora, quando só tem gente, irmãos, é inchaço. E não é isso que ele está falando. Ele está falando, meu irmão, quem vai fazer crescer é Deus. O homem faz inchar, Deus faz crescer. E nós temos visto hoje uma falta da pregação. E aí tem um texto de Jesus, em João 15:5, que eu sempre que eu leio, eu falo, não dá para, não deixou brecha nenhuma para a gente cantar uma vantagem, né? Eu sou a videira, vós sois os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Sem mim, olha a visão que a igreja tinha antigamente. Olha que visão, eles não iam para a academia de teologia para estudar. Entenda o que eu estou falando, senão não é para estudar sim, irmãos. Mas a preocupação inicial deles não era isso. A preocupação inicial era o seguinte: eu dependo 100% de Deus, porque eu vou fazer a obra dele se ele me ajudar. Eu não consigo ajudar Deus a fazer a obra dele, irmãos. Você não consegue ajudar Deus. É Ele que está ajudando você a fazer algo para Ele. Porque sem Ele nós não podemos fazer nada. E quanta gente hoje é porque eu. Não é você. Só que a visão vai sendo deturpada. Nós precisamos voltar a entender o que disse também o salmista. Abra aí sua Bíblia. Salmo 127:1. É porque não é nós, irmãos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão. Olha o que a gente está escutando aqui hoje. Quem é cristão deve entender o seguinte: tudo que cresce, crescimento, não é inchaço, vem de Deus. É dele e por ele e para ele são todas. Acho que quando o apóstolo estava escrevendo que ele tem a revelação porque dele, por ele e para ele. Agora a gente até muda, alguns mudam a música, né? Porque para mim e de mim são todas as coisas. Nós não somos assim. Nós temos que voltar a entender, peraí, se eu sou um cristão e não sou carnal, eu tenho que entender que tudo é para Cristo. É verdade, eu plantei. É verdade, eu reguei. É verdade, não é mentira, percebe? Paulo não tira o que eles estão fazendo. E não diz que ele não tem que fazer, eu e você temos que plantar, eu e você temos que regar. Mas nós não temos que se preocupar se está crescendo. E a gente, como tem a preocupação, fez uma vez, fez duas, viu que não cresceu nada, o que a gente faz? Por mim, basta. Deu por hoje. Deu por hoje. Porque a gente quer ver crescer. Porque se crescer na nossa mão, quem vai receber elogio? A gente não tem a visão de futuro. O que está escrito lá? O que Jesus diz? Muitos queriam ter visto o que vocês estão vendo. Acho que foi ontem, no culto que a gente estava ontem, acho que foi o pastor Hélio que comentou, a gente falou sobre algumas coisas. Moisés não viu Cristo. Carne. Ele viu, né? Que ele apareceu depois lá transfigurado, né? Ele viu. Ele viu. Deixa eu corrigir aqui, senão os teólogos de plantão falam, ele viu sim, no Monte da Transfiguração, ele estava lá. Ele viu. Mas quando ele estava lá atrás, que ele viu a promessa, ele preferiu sofrer com o povo de Deus do que ter o gozo do pecado. Percebe?
Que é tudo uma questão de entender o seguinte: é por Cristo, gente. Vamos mudar nosso foco. Muda seu foco nessa noite, porque senão, se você não está servindo a Cristo, você não vai viver com Cristo. E ontem eu comentei sobre isso, que a Bíblia diz o seguinte: Moisés não quis viver o gozo do pecado. Quer dizer o seguinte: é gostoso, tem alegria no pecado, tem satisfação própria, o ego incha, a carne alegra-se, mas é do pecado. Aí diz o texto, ele preferiu sofrer por um pouquinho de tempo e foi para lá. E olha que esse homem teve que ouvir um não de Deus. Um dia eu prego quando Deus diz não, mas hoje não. Vamos lá? Então, se Deus dá o crescimento, o que a gente precisa fazer? Abre sua Bíblia comigo aí, por gentileza. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 15 ao 16. Quem está entendendo, diga amém. Mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Pois está escrito: sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Eu e você precisa fazer isso. Eu e você precisamos fazer isso. Buscar a santidade no meio do nosso dia, para que nós possamos ver o crescimento do Senhor, não nosso, mas do Senhor. Então, mais uma, somente Deus dá o crescimento. O servo verdadeiro é para Deus, né? O serviço verdadeiro é para Deus e não para a nossa autopromoção. Tem muitas coisas que a igreja vai ensinando. A gente comentou isso na sala do curso dos irmãos, sobre essa questão de títulos que a igreja criou: cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor, semi-pastor, apóstolo, reverendo. O que isso indica? Até eles aprenderam lá. O que a gente olha hoje? Você vê um diácono e um pastor, aí eu vou perguntar para o Vini: quem é maior? Não, o pastor. Não é maior. Nós que dizemos que é maior. Essa ideia de crescimento, de autoridade. Não, irmãos, nós temos que entender o seguinte: quando o serviço é verdadeiro, ele é feito para Deus, não para autopromoção. Se você prega para ser elogiado, tá bom, você vai receber o elogio, mas você não tem parte com Deus. Não tem outro caminho. Quer fazer as coisas para Deus para ser elogiado? Fique fazendo, você vai ser pelos homens. Lembra do que Jesus falou dos fariseus? Eles faziam o que nas praças? Ofendiam os outros? Não. Eles iam para as praças, levantavam as mãos e começavam a fazer o quê? Orar. E só grego e aramaico. Bonita a oração. Shalom Adonai, né? Vou falar só esses dois que sai mais correto. Senão fica ruim. Abra sua Bíblia, por gentileza. Mateus capítulo 6, do 1 ao 4, vamos ler? A gente precisa aprender algumas coisas quando a gente for fazer alguma coisa para Deus. Tem pessoas que querem: cuidado para não praticardes as boas obras diante dos homens, a fim de seres vistos por eles. Ao contrário, olha só, ao contrário, não tereis recompensas do vosso Pai que está no céu. Assim, quando deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti. É igualzinho hoje, né? Peraí, cadê? Não estou sem celular aqui, né? Estamos aqui na casa da Josefa, irmãos. Faz a oferta aí. A Josefa lá pegando a cesta com uma vergonha danada, né? Todo mundo vendo a Josefa pegar a cesta. Não faça tocar trombeta diante de ti. A exemplo dos hipócritas das sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando deres esmola, a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita, para que a tua esmola fique em... É difícil ler isso aqui, viu? E o teu pai que vê o que é secreto... Percebe que a igreja mudou tudo, e tudo com um discurso de... é para incentivar o povo a dar, né? Não. É para dizer que eu estou fazendo.
Quem faz, irmãos, não quer que seja falado. Quem ora não fica falando, eu orei a madrugada inteira. Não, ore lá, meu irmão, Deus vai ver. Eu estou lendo, não, quando você vir aqui, todo mundo vai ver que você está lendo Bíblia. Quando você orar por alguém, a gente vê que você está orando em casa. Só que nós habituamos a ser servidores do mundo, não de Cristo. É tudo contrário o que a gente vê. Tudo contrário. A gente vê uma coisa na Bíblia, vê outra e a gente está falando o quê? Está normal. Não está normal. Nós precisamos ter uma vida fiel para que nós não sejamos servidores do mundo. Quem nós estamos servindo nessa noite? Olha o que diz Paulo em Colossenses capítulo 3, versículo 24, 23 e 24. Tudo quanto fizeres, fazei de coração, como se fizesseis ao Senhor e não aos homens. Outra questão a se refletir. Por que a gente não faz muita coisa para Deus, irmãos? Já perguntou? Não é estranho isso? Porque se você pegar tanta coisa que se faz em oculto, a gente não elogia. Ninguém elogia, não. Mas a gente quer elogio. E tem gente que até fala assim, não, mas um elogiozinho dá uma... Não, se você está fazendo para Cristo, você já recebeu o elogio dele. Só que a gente vive um processo. Aí a pergunta é, eu estou servindo a Cristo verdadeiramente? Ou eu estou servindo os homens? Eu estou servindo para quê? Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tiago diz uma coisa que é bom refletir. Sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Essa versão não está escrita isso, mas só está incompleta. É uma escolha nossa. Se você hoje está aqui ouvindo e não pratica, você está vivendo com falso discurso. Tem um discurso? Tem. É bonito? É. Mas ele é falso. E quem vê que ele é falso? O próprio Deus. Aí você está se enganando. Então que a gente possa hoje preferir ouvir a palavra de Deus e preferir servir a Cristo. Avalie você, peça misericórdia a Deus e veja se nós estamos servindo a Deus ou servindo aos homens. É um processo. Não é para a gente desanimar, porque se a gente desanimar, a gente não chega. É para a gente continuar. Só que continuar mudando, trabalhando, orando, jejuando, pedindo ajuda. Cristo quer nos usar, irmãos. Tem muita coisa para se fazer. Vamos ficar de pé? Vamos orar?